Como alguém pode ser declarado justo aos olhos de Deus? As igrejas cristãs, normalmente, elas têm duas formas de responder essa pergunta. A primeira é daquele grupo de cristãos que dizem que nos é dada uma graça ou é infundida uma graça no momento do batismo. Nós recebemos, segundo esse grupo, a graça de Deus que nos capacita a vivermos uma vida agradável a Ele. Só que entre o batismo e a morte, eventualmente é possível que o cristão cometa algum pecado mortal. O pecado mortal é aquele pecado intencional da quebra da lei de Deus, qualquer um dos 10 mandamentos, e o fato de alguém cair no pecado ou quebrar este mandamento de Deus o coloca na situação de perder essa graça salvífica. Então, esses cristãos, eles acreditam que é necessário uma nova infusão da graça, um novo derramamento da graça por meio do sacramento da confissão. É assim que pensam os católicos. Quando o católico é batizado, a sua teologia diz que Deus dá a ele a graça salvífica, porém ele deve se esforçar ao longo da vida para manter essa graça. Se porventura ele quebra intencionalmente alguns dos 10 mandamentos, ele se torna então desprotegido, ele perde a graça salvífica, por isso que é pecado mortal, né? E só pode receber de novo essa graça se acabar pelo arrependimento e a confissão, ele ser restaurado ou ser restaurada nele a graça salvífica. Esse era o ponto de vista que levou Martinho Lutero ao desespero, porque ele percebia na sua vida que, apesar de querer fazer tudo certo, ele continuava constantemente infringindo a lei de Deus. Ele jamais poderia amar a Deus sobre todas as coisas. Ele via sempre em si essa dificuldade de seguir a Deus, né? Foi então que ele compreendeu o que nós chamamos a justificação pela fé somente. Essa é a posição que os cristãos reformados defendem. É que nós somos salvos por meio da fé, da justiça que nos é imputada por meio da fé. Somos salvos por meio da justiça de Cristo que nos é dada, nos é imputada por meio da fé e da fé somente, independentemente das obras da lei. Enquanto para aqueles católicos eles pensam que Cristo apenas tornou possível, abriu a porta do céu para que por meio do esforço pessoal de cada um dos seguidores da doutrina católica, eles pudessem chegar ao final da vida numa condição de aprovados aos olhos de Deus, os reformadores diziam que a fé somente, independentemente das obras, era um meio, um instrumento pelo qual Deus declarava os homens justos. Claro, isso foi um debate muito grande na Idade Média e continua sendo realmente a distinção básica entre católicos romanos e cristãos evangélicos, especialmente os cristãos que vieram da Reforma, né? Então você pode, por causa disso, encontrar pessoas que às vezes se dizem evangélicas, mas têm a mente católica romana. Por exemplo, aquelas pessoas que pensam que a salvação ela depende da sua produtividade. Você tem que bater a meta, você tem que fazer tudo certo, você tem que andar corretamente, você não pode errar nada, a ponto de que se acontecer de você estar no meio de um pecado mortal, né, a quebra de um dos 10 mandamentos, de forma intencional, no momento em que Cristo voltar, então você não está salvo. Ou são aquelas pessoas que acham que por causa dos nossos pecados nós perdemos a salvação. Veja bem, há muita gente na igreja evangélica que tem a mente de católico romano, e normalmente quem pensa isso são aqueles que mais se queixam contra os católicos. Por outro lado, os reformados, que dizem que nós somos salvos mediante a fé, independentemente das obras, estes correm um outro risco. É uma vez que as minhas obras já não determinam se eu vou ou não para o céu,
eu posso viver aqui de qualquer maneira. Se sentem quase que no direito de pecar. Estes são os dois extremos absurdos a que nós nos referimos como que devem ser evitados. Os cristãos evangélicos com mentalidade católica e os cristãos evangélicos com a mentalidade de que não devem viver ou que não precisam viver de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter dele. A lei, os 10 mandamentos, mostram o caráter santo de Deus, como ele se distingue dos demais, dos falsos deuses. Ele se afirma como sendo um Deus perfeito. E nós, como filhos dele, também temos prazer em viver nesse caminho. Se por acaso você é tentado, ou de uma forma ou de outra, ou pensar que a sua salvação depende daquilo que você faz, ou você achar que uma vez que você está salvo, o que você faz não importa mais, eu quero dizer que esses dois tipos de pensamento são ideias que não encontram apoio na Bíblia Sagrada. Na realidade, a Bíblia nos diz claramente que aqueles que são salvos, eles são salvos para viverem uma vida santa. Eu quero ler aqui para você o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ouça aí o que a Bíblia nos diz. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Então, vamos deixar bem acertado aqui uma coisa. Se você acredita que por meio da sua obediência você está garantindo o seu lugar no céu, você é católico. Católico romano, ainda que você tenha se batizado numa igreja evangélica. E por outro lado, se você diz, graças a Deus, Jesus pagou por todos os meus pecados, eu irei para o céu sim, independentemente do que eu faço, e por isso o que eu faço não importa, você é um antinomiano, você é contra a lei. E nem uma posição nem outra, repito, encontra apoio nas Escrituras Sagradas. É necessário dizer isso, para que a gente rompa com esses dois pecados. Um, de não termos paz. A morte sacrificial e substitutiva de Cristo não basta para me dar paz de me saber aceito, perdoado por Deus. Por outro lado, a sem vergonhice de muitos crentes que, sabendo que são salvos mediante a obra de Cristo, eles se permitem a viver uma vida longe do Senhor. Ora, o próprio apóstolo Paulo, que era um homem santo, ele reconhece a sua luta constante contra o pecado. Ele diz lá em Romanos capítulo 7, que a vida que ele gostaria de viver, a santidade que ele gostaria de viver e ver na sua vida, nem sempre é alcançada. Mas ele descansava nos méritos de Jesus, porque ele sabia que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por outro lado, Pedro, nesse texto que nós acabamos de ler, nos diz que nós devemos buscar a santidade. E aqui vai um conceito interessante. Muita gente pensa que santidade significa perfeição. Acha que ser santo significa ser perfeito. Isso também é herança do catolicismo. Muita gente que não estuda a doutrina e às vezes é convertido, e sim, é convertido, mas não tem pleno conhecimento da teologia ou da doutrina bíblica ou da doutrina reformada, vem com a mentalidade do catolicismo que fica impregnada na vida dele e leva a vida toda assim. Pensa que ser santo é ser perfeito. Na realidade, o termo santo significa ser colocado de lado, ser separado para um objetivo específico. Deus é santo tanto na sua perfeição, como Deus é único, não existe nenhum outro Deus como Ele. Nós somos santos pela declaração que o Senhor faz de nós, que nós somos separados do mundo e colocados ao seu serviço. O apóstolo Pedro, então, nos manda que nós nos tornemos santos. Como assim?
Você é santo, primeiro porque foi escolhido por Deus para ser um seu filho. Então você é santo, separado por Deus, tirou você do mundo e o colocou no seu reino amado. E segundo, você é santo à medida que você caminha em santidade. Essa é talvez a situação que muita gente não entenda. Não quer dizer que porque você foi declarado justo, foi perdoado e é santo aos olhos de Deus, separado deste mundo, que você deve viver de qualquer maneira. Absolutamente. O apóstolo Paulo é muito específico quando diz lá em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí eu lhe pergunto, como é que o Espírito de Deus, que é santo, viveria no meio corrupto, no meio sujo, no meio bagunçado pelo pecado? É natural nós pensarmos que não, que o Espírito que está em nós nos leva à santidade, à santificação. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas, exatamente qual é o fruto que o Espírito Santo em nós produz. O que é que você, como um cristão nascido de novo, encontra habitualmente? Não perfeição, não 100% disso, mas você encontra essa inclinação espiritual para se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, 23, que se alguém o ama, guardará a sua palavra. O amor que nós temos por Jesus Cristo nos leva a sermos obedientes aos seus ensinamentos. Aquilo que ele nos diz é relevante. Aquilo que ele nos fala é algo que para nós deve ser levado em consideração. E Jesus continua dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora preste atenção nisso. Ele diz: e viremos para ele e faremos nele morada. Então você percebe aí, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo habita no templo que é o seu corpo. Jesus diz que se você ama a Ele, você guarda, você obedece os seus mandamentos, e o Pai e o Filho virão fazer morada. Então você tem Pai, Filho, Espírito Santo habitando no seu corpo, ou seja, você se tornou residência da Trindade Sagrada. Que coisa maravilhosa, né? Que grande privilégio, né? À toa que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz: vede quão grande amor Deus nos tem dado, de sermos chamados seus filhos. Então, eu queria que você considerasse isso, que você levasse isso a sério. Pai, Filho e Espírito Santo habitam em você, a Trindade Sagrada, aonde você vai, com quem você conversa, a Trindade está ali com você. Na Velha Aliança, o templo, esse templo que nós já estudamos tantas vezes, o templo era local de adoração, era local também de reconciliação. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser o nosso corpo, um local de adoração a Deus, constante, de tal maneira que o que se fazia na Velha Aliança, dos sacrifícios, da adoração, também se verifica em nós. O autor de Hebreus diz que o fruto dos nossos lábios é um sacrifício agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos dedicar a Deus o nosso corpo, como também uma oferta agradável ao Senhor. Também, se na velha aliança, quando havia necessidade de perdão, o ofensor se dirigia ao templo para sacrificar o animalzinho ali, o sangue espiando a culpa do pecador. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Basta para nós o que diz o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde você vai como templo do Espírito Santo? No momento em que a sua vida, a sua conduta desanda, quando acontece, como diriam aí os católicos, um pecado mortal, você não precisa procurar um confessionário. No templo que é você,
na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você confessa, se você reconhece o seu pecado, Deus presente em você é totalmente capaz de lhe purificar, de lhe perdoar, né? E essa presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho em nós, também nos garante que jamais um crente verdadeiro será possuído pelo diabo. Algumas pessoas dizem, será se o diabo pode possuir um crente? A resposta bíblica é não. A um crente ele não pode possuir. Pode ser que ele possua aquele que se diz crente, mas não a um crente verdadeiro. Então, eu quero lhe chamar, lhe convidar, durante as próximas semanas, a estar estudando comigo qual é o fruto que o Espírito Santo em nós produz. Agora, você terá um momento também de perguntas com o seu líder e eu espero vê-lo logo, logo, na próxima semana, mais uma vez para a gente estar estudando a Palavra de Deus. Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.